Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vlog sobre o meu jejum de 3 dias e meio. Foram 87 horas de jejum, somente à base de água. É um jejum curativo, higienista. A gente falou um pouquinho sobre isso aqui, nesse link aqui com a entrevista com o Eduardo Coraça. E antes da gente começar, caso você esteja interessado em fazer um jejum sozinho, a gente sempre recomenda que você tenha uma orientação profissional. Quem sou eu para falar isso, sendo que eu fiz por conta própria, sempre faço por conta própria. Mas é muito importante avisar, principalmente pessoas que têm alguma doença, alguma enfermidade. É muito bacana que você busque mais, até porque também se você está pensando em fazer um jejum para emagrecer, pare por aqui, porque existem vários tipos de jejum. E esse que eu vou trazer aqui para vocês é esse que eu entrei o ano de 2018, limpando, purificando o meu corpo. Eu comecei a praticar o jejum depois que eu li o livro do Eduardo Coraça. Eu vou deixar aqui na legenda o livro dele e alguns outros links de outros livros que vocês podem também achar pela internet. É muito importante que você leia para que você entenda o porquê de se fazer um jejum, né? O porquê o corpo precisa muitas vezes ter um descanso. Geralmente a gente não dá um descanso para o corpo nem à noite, quando a gente vai dormir. Tem gente que acorda de madrugada e vai comer. Existe um período ali de tempo para o corpo se recuperar diariamente. E aí a gente pode entrar um pouquinho no jejum intermitente, que pode ser assunto de outro vídeo aqui do canal. Mas nesse aqui eu vou trazer essa minha experiência. Talvez ficou um pouquinho solto, porque eu gravei alguns takes desses dias que eu fiquei em jejum. Hoje está fazendo uma semana que eu saí desse jejum de 3 dias e meio. E o que eu posso dizer pra vocês é que o corpo chora quando você sai do jejum, sabe? O corpo não quer sair do jejum. A gente vive num mundo tão caótico, onde a gente está longe da natureza, longe da nossa natureza. Mesmo quando a gente tenta se alimentar bem, a gente também não está se alimentando com a energia pura realmente da natureza, né? Nós não estamos plantando, colhendo, né? São poucas as pessoas que têm esse privilégio hoje nesse mundo moderno, e isso faz com que a gente tenha muitas toxinas. Mesmo eu, que vocês devem achar que eu sou super desintoxicada, é óbvio que eu vivi pelo menos 30 anos da minha vida com uma alimentação razoável, mas tomando remédio, comendo coisas industrializadas e tudo mais, aonde a gente sempre intoxica o nosso corpo. Quando eu sair do jejum, vocês vão ver aqui no vlog, eu tô até hoje ainda me adaptando, porque conversando com o Eduardo Coraça, o dia que ele veio aqui na entrevista, a gente concluiu muito que pessoas que jejuam, elas conseguem muito mais se mantendo cru, porque eu vou ser muito sincera com vocês, na hora que o corpo reseta, você sente exatamente o que o corpo precisa. E pra mim foi uma grande surpresa, porque eu que também faço uma alimentação crua, mas trabalho numa linha mais low carb, comendo muitas leguminosas, germinados, uso ainda industrializados como adoçantes, né, stevia, algumas proteínas, algumas coisas que eu utilizo, que eu já mostrei aqui no canal. Foi muito bom dar essa resetada, porque o último jejum que eu fiz tinha sido ano passado. E faz uma semana que eu voltei desse jejum, e o meu corpo não tá aceitando os germinados, assim, tá bem estranho. Eu fui comer, eu saí quinta-feira do jejum passada, hoje é quinta-feira da outra semana, né? E eu só fui conseguir comer um germinado 3 dias depois. Meu corpo ficou tão estufado, ficou cheio de gases, desconforto, pesada. E foi muito incrível, assim, escutar o corpo e ver ele falando assim, não, agora não quero isso. Então eu tô muito numa energia ainda, depois de uma semana que eu saí, de comer muitas coisas simples, né? Mais frutas, coisas em pedaço que eu posso pôr na mão, que eu posso pegar com a mão e comer, sem muito processamento. Não seja bom, entende? Gourmetizar, comer. Eu ainda mais que gosto de fazer isso, mas é muito bom voltar ao nosso estado natural. Você consegue escutar exatamente o time, sabe? Do corpo. Corpo e mente. Porque a mente tá querendo comer várias coisas, mas o corpo tá silencioso. O corpo fala, não quero, me deixa.
você sente, você se conecta, porque você não se conecta exatamente com o seu corpo, você se conecta com a sua essência. O jejum, ele traz essa conexão também, né? Eu tô uma semana com baixíssima proteína, porque realmente, assim, eu não tô conseguindo ingerir nada com muita proteína. Então, os grãos, as castanhas, elas estão me pesando demais. Eu tô comendo muito mais gordura fresca, né, de abacate, coco e muitos vegetais e muitas frutas, porque é o que o corpo tá pedindo, assim, parece que ele tava sedento por isso. E olha que eu consumo bastante, mas é nessas horas que a gente vê que a base do ser humano é essa, sabe? Depois a gente volta para algumas coisas, aumenta aqui, aumenta ali, gourmetiza, mas é muito bom resetar para você se conectar com isso, sabe? Se conectar com a sua essência. Depois de um tempo que você jejua, eu tenho certeza que seu corpo não vai pedir mais nenhuma besteira. As primeiras vezes pode ser que você ainda sinta uma compulsão, e é por isso que tem que ter uma ajuda profissional, porque se a pessoa tem algum desequilíbrio, ela pode entrar numa escassez, né? Depois que ela volta, ela quer comer tudo que ela deixou de comer, porque isso é algo sério, né, gente? É algo natural do corpo, mas é algo que não é pra você fazer brincando, né? É algo que você tem que estar fazendo com muita consciência, muito equilíbrio. Isso aqui não é um vídeo de manual de como jejuar. Você é autorresponsável pelas suas escolhas. Tô trazendo aqui a minha experiência, como eu tô me sentindo. Eu tô bem introspectiva esses dias. Eu já sou, né, escorpiana, mas eu tô bem introspectiva esses dias, assim, muito revendo muitas coisas que o jejum me trouxe, assim. Parece que depois que o jejum acabou, ficou mais forte ainda. Isso porque foram só 3 dias e meio. Bora lá ver os videozinhos. E depois eu bolo um vídeo mais completo pra vocês. Coloquem suas dúvidas, seus comentários, que aí de repente eu faço um vídeo mais específico para responder essas dúvidas. Beleza? Gratidão. Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui gravando esse vlog pra falar um pouco do meu jejum, que eu tô em jejum desde a noite do dia 31, da meia-noite. Eu quis entrar o ano nessa energia de jejum, de purificação, tanto do corpo, né, de desintoxicação do corpo, da mente e do espírito. Eu tava um pouquinho reclusa esses 2 dias, eu tô entrando no meu 3º dia de jejum. Eu tô gravando só agora, porque eu tava bem quietinha, sabe quando você quer ficar bem introspectiva? Tentei não entrar muito na internet, só o necessário. Eu, por estar acostumada a fazer jejuns curtos de 24 horas, e fazia tempo que eu não fazia um jejum mais longo. Não que o meu jejum seja super longo, porque, né, se você pegar os higienistas mesmo, eles fazem. E tá sendo bem diferente, porque eu nunca tinha feito um jejum um pouco mais longo dentro de São Paulo. Os primeiros jejuns que eu fiz, e o jejum mais longo que eu fiz foi de 7 dias. Foi na Bahia, foi no meio da natureza, na praia, tomando banho de rio e com bastante contato com a natureza. Não foi um retiro para isso, tá, gente? Algumas pessoas me perguntam: "Ai, Tati, você me indica um retiro para fazer jejum?" Eu não conheço, tá? Você pode até pesquisar, existem algumas coisas, mas eu sei que não são jejuns assim totalmente de água. Geralmente são jejuns detox de líquidos, que você toma sucos e etc. Mas já ouvi falar de alguns, mas como eu não conheço, eu não vou indicar para vocês, não vou falar nome, então sugiro que vocês pesquisem mais. Como eu falei, né, os primeiros jejuns que eu fiz sempre foram na natureza, e a natureza ela ajuda você com os íons negativos, e qualquer hora eu vou fazer um vídeo também sobre isso, que eu acho que é um assunto muito interessante, que a maioria das pessoas não entendem, nunca ouviram falar. E a natureza, ela emana prana, né? Uma energia que te alimenta, tudo que é natural, ela te alimenta de outras formas. Então você consegue manter um jejum melhor. Então eu recomendo que quem queira testar, que faça isso próximo da natureza, onde você possa ficar reclusa, onde você possa ficar tranquilo. Porque quem nunca fez, os primeiros dias são bem difíceis, porque você vai sentir muita fome, se você tem muita compulsão, você vai limpar muito dessas energias, né? Você vai ter... É bem complexo quando você para de amortizar
muitas vezes até um sofrimento, alguma coisa que você está passando, um desencaixe na sua vida com a comida. É o que a maioria das pessoas fazem. Então, quando você tira a comida, muitas vezes as pessoas se desesperam. Então, não é todo mundo que consegue, né? Porque tá muito apegado à comida para poder amortecer algo da vida delas. Então, por isso que eu recomendo que, se você não tenha esse equilíbrio, que você busque alguma ajuda, tá? E dessa vez eu tô fazendo esse jejum mais longo aqui em São Paulo, onde eu moro. Então, no meio da Matrix aqui, maluca. Esses 2 primeiros dias foi bem tranquilo pra mim, porque como eu tô acostumada a fazer jejuns de 24 horas, então eu não senti aquela fome maluca, nada disso, como eu senti da primeira vez. A primeira vez eu lembro de sentir uma fome, assim, um vazio, uma dor no estômago, uma coisa absurda. O que eu sinto mais, eu tenho a pressão baixa. Geralmente a minha pressão ela é 9/5, 10/6 no máximo. Então, assim, eu sinto aquela molezinha. É uma coisa que até dá uma desacelerada na vida, sabe? Assim, que você fica... Porque eu sou muito elétrica. Então, eu tô mais tranquila, assim, sabe? Fazendo as coisas um pouco mais devagar. Segunda-feira eu fiquei, que foi dia 1º, eu fiquei bem aqui em casa, tranquilinha, fazendo minhas mandalas, trabalhando em casa, super tranquilo, foi um dia super tranquilo pra mim. Ontem eu já tive que sair de casa, eu tive que ir no correio. Aí eu fui até o correio, foi super tranquilo, não passei mal, né? Super tranquilo. Foi engraçado que eu fui bem na hora do almoço, então eu passei nas casas e tava aquele cheiro de comida. Só que eu já não me interesso mais por comida cozida, aquele cheiro. Então, uma coisa ou outra só que ainda me dá aquele emocional, né? Então eu passei em volta de tudo e não senti nenhum desejo, não senti, porque às vezes quando a gente sente o cheiro, o estômago já começa a se preparar para comer. Então, como não é um tipo de comida que eu como, então conforme eu senti o cheiro, eu não me interessou, o meu estômago não mexeu. E então é isso que eu também recomendo para quem quer fazer um jejum, que não fique próximo de cheiros de comida, né? Então que fique mais recluso, que só para quem às vezes está mais assim acostumado, que não vai ter esse desejo pela comida quando sentir, porque a ideia é você deixar o seu corpo sentir de novo a fome natural, né? E então, hoje eu estou no 3º dia e hoje eu vou ter que trabalhar na rua, né? Vai ser bem diferente para mim. Eu nunca passei por essa situação, né? De fazer mandala na rua, então eu vou dirigir, vou chegar no lugar, vou conversar com as pessoas e tô bem mais sensível e tô no meio da Matrix. E depois eu vou contar para vocês como é que foi, como está sendo aqui o meu jejum. Tá bom, gente? Obrigada. Olá, amados. Tô aqui entrando no meu 4º dia de jejum. Eu fiquei de falar para vocês como é que foi o meu dia ontem, onde eu tive que trabalhar. E foi super tranquilo, consegui, pra quem não sabe, né, eu trabalho com mandalas, eu vou até deixar aqui um vídeo de ontem da mandala que eu fiz. É um trabalho que é leve, porém requer um pouco de condicionamento físico, porque você fica em pé o tempo todo, agacha, levanta o braço. É algo que quem tenta fazer sabe que tem que ter um pouco de condicionamento físico, mas é algo leve perante muitos outros trabalhos que tem por aí. E tirei de letra, consegui fazer, ainda fiz 2 no mesmo dia, dirigi, fiz tudo que tinha que fazer e não passei mal, não caiu a pressão, não senti fome, foi super tranquilo. Hoje, possivelmente, mais tarde eu vou quebrar esse jejum. Eu tinha feito a meta de fazer um jejum de 3 dias, pelo menos. Não tô sentindo a menor vontade de quebrar esse jejum. Meu corpo não tá com nem um pingo de fome. Óbvio que às vezes vem um desejo, só que você sabe diferenciar, sabe? A fome, assim, você não sente a fome. Você sente, sei lá, às vezes um desejo de mastigar alguma coisa, né? Totalmente muito mais por prazer do que realmente pelo que o corpo quer comer de verdade, né? Então tô até meio que não querendo, sabe, comer nada.
Eu talvez volte mesmo a me alimentar hoje, mas porque amanhã eu tenho realmente um trabalho bem grande, um trabalho onde eu vou ter que usar andaimes, onde eu vou ter que ficar num ambiente externo, subindo e descendo de andaimes, e eu sinto que eu não queria... eu sinto que até eu aguento, sabe? Mas eu não queria ter um desgaste maior no meu corpo, porque realmente a meta foi cumprida, né? Eram uns 3 dias, eu até passei aqui, eu imagino que eu vou quebrar o jejum lá para 90 horas. Eu vou gravar aqui para vocês, para mostrar para vocês com o que eu vou quebrar o jejum, para falar as percepções, né, que eu tive. Só para vocês entenderem, da primeira vez que eu fiz um jejum, foi muito interessante porque chega um momento que você para de defecar, né? Você para de ir no banheiro. E eu não lembrava exatamente a partir de qual dia que parava, né? Eu hoje tô no 4º dia e ainda sai fezes. Mas é muito interessante que da primeira vez eu lembro delas saírem muito escuras, muito estranhas, sabe? E dessa vez só saiu assim, resto mesmo, né? Eu tô falando isso pra vocês porque eu já tô íntima aqui de vocês e eu acho que é interessante vocês saberem. Porque a partir do momento que você não faz os movimentos peristálticos de você, quando você come um alimento, você começa todo a fazer os movimentos peristálticos do aparelho digestório e aí começa a empurrar, né, tudo que tem ali guardado para fora. E como eu tô sem comer, então tá indo lentamente, o corpo vai até reaproveitando as fezes, é todo um processo. Mas eu achei bem interessante essa diferença da primeira vez que eu fiz. Porque saíram fezes bem escuras, como se fossem restos, assim, mesmo antigos. E agora eu sinto que tá bem mais limpo, então não foi esse o caso. O sono também foi modificando, né? Eu costumo dormir cerca de 8 horas por noite. E no primeiro dia, que foi até na virada, né? Eu comecei o jejum, como eu falei pra vocês, na ceia do dia 31. Tô contando meia-noite, assim, porque acabei beliscando até meia-noite, fruta, essas coisas. E no domingo, né, do dia 31... eu consumi só melancia o dia inteiro, né? Já fui preparando o meu corpo. Também à noite só eu fiz a ceia normal da minha ceia raw vegan, claro, né? Até postei aqui pra vocês. Eu comi um pouquinho mais, assim, do meu panetone, assim, que eu tinha feito, aquele panetone raw que eu fiz. Mas depois de lá eu não comi mais, só bebi água mesmo. Água pura. Para quem perguntar, eu utilizo água de osmose reversa, que é uma água que tira todos os metais, tira tudo da água, né? E eu remineralizo ela com um pouquinho de sal. Uma hora eu falo melhor sobre esse tipo de filtragem aqui para vocês. É a única filtragem que tira o flúor da água. Hoje eu consegui tomar um solzinho, eu tô aqui fora de biquíni, ó. Não vou mostrar muito não, tarará. As fotos de biquíni eu deixo lá pro Instagram. E resolvi tomar pelo menos uns 15 minutinhos de sol aqui para repor os meus íons negativos, porque aqui em São Paulo tá terrível aqui de energia de conexão com a natureza. No primeiro dia, então, que também eu fui dormir super tarde, que foi ano novo e tudo mais, eu cheguei a dormir 10 horas. Aí no segundo dia eu já dormi 8, no terceiro dia eu já dormi 7, 6 horas. Hoje já acordei, tipo, 5 horas de sono, 4 horas e meia, já tava desperto, já acordei. Mas o que é bacana disso é que eu fiz tudo, sabe? Tudo que tinha que fazer, já consegui colocar em ordem. Foi muito produtivo os meus dias. É muito interessante que a partir do terceiro dia, né, quando completou o terceiro dia, ainda me dava uma moleza, não me dava fome, me dava moleza. Uma molezinha assim como uma pressão baixa, que sumiu completamente já tô totalmente diferente, já o corpo já adapta, ele entende que não vai ter comida e ele começa a usar a gordura como fonte de energia, então você acaba não tendo mais esse processo mais de passar um pouquinho de uma sensação de que você tá mole, que você tá com a pressão baixa. Bom, daqui a pouco então daqui a pouco não, bem mais tarde eu vou quebrar o jejum mais à noite, porque eu também tô louca pra treinar. E eu não tô treinando exatamente pra poder descansar, não gastar demais o corpo, né? E aí eu conto pra vocês como é que eu vou quebrar esse jejum. Olá, amados. Agora são 3 horas da tarde. Da quinta-feira do dia 4 ou 3? 4.
Então eu tô completando aqui cerca de 87 horas de jejum, tá? E foi interessante porque eu não tinha muita comida em casa, até por causa do ano novo e tudo mais. E aí eu aproveitei hoje, agora antes de quebrar o jejum, eu vou quebrar aqui com vocês. Eu fui num hortifruti, que é muito indicado para você ir ao invés de você ir num supermercado, ou que você já faça uma compra antes, caso não seja um jejum muito longo, para que você não saia atacando besteira. Porque muitas vezes quem não está acostumado, na hora que volta, fica compulsivamente querendo comer tudo numa escassez, como se, né, fosse acabar o mundo. Então, uma dica vai aí para você ou ter só coisas saudáveis na geladeira, pro caso de você quebrar o jejum antes da hora, ou você fazer isso como eu fiz. Foi muito interessante porque, apesar de eu ser uma pessoa que trabalho mais com a linha low carb, é óbvio que eu tenho uma noção do quanto o mais natural possível no nosso corpo são as frutas e os vegetais. Então, quando eu cheguei no hortifruti, eu fui deixando o meu corpo escolher o que ele queria quebrar o jejum. Então, assim, porque eu não tô com fome, eu não tô com fome nenhuma até agora, mas, como eu falei pra vocês, eu ia quebrar, porque foi essa a minha meta. Amanhã eu tenho um trabalho muito grande pra fazer, então eu vou voltar pro batente mais forte. Então, foi muito interessante ouvir o corpo, né? Das outras vezes, quando eu fiz jejum, eu estava em retiro e eu tive que comer o que tinha e ainda bem tinha muito coco verde, muita água de coco, muita fruta, muito suco de fruta. Então eu consegui manter numa boa. Mas aqui na cidade, né, se você não se vigia, você pode de repente comer algo muito fora e compulsivamente. Então foi muito interessante que o meu corpo, a única coisa que eu olhava e falava, isso daqui eu gostaria de pôr no corpo, eram frutas bem aquosas. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Então assim, o que eu senti vontade de comer lá na hora, né? Coco verde, melancia, banana. A única fruta gordurosa, na verdade eu tô com vontade também de comer coco seco, mas o coco seco eu tenho em casa. Mas eu sinto que vai ser mais pra frente, sabe? Eu sinto que tá um pouco mais na vontade de comer, porque eu tô sem comer nada. E os legumes que eu senti vontade de comer foi o salsão, na hora que eu vi assim, e a abobrinha. Então é muito interessante porque são todos com muita água, né? Tirando a banana e o abacate, que eu sinto que foi muito mais um desejo de fazer algum creminho, alguma coisa assim, eu senti muito essa vontade de algo que tivesse muita água, sabe? Então foi a única coisa que meu corpo pediu, daquilo que tava ali. É óbvio que se você não se vigia, como eu falei, né, dá vontade de comer outras coisas, mas você consegue perceber essa diferença do corpo pedindo, porque o corpo não tá com fome, e a mente pedindo algo que você viu, assim, e que sentiu atraído por aquilo, né? As percepções que eu tive, eu deixei a minha pele aqui sem make pra vocês verem, que apareceu, vocês conhecem um pouco a minha pele aqui do canal. Eu tô com uma dificuldade um pouco, desculpa gente, de olhar pra cá e olhar pra cá, porque eu tô com a câmera de frente do celular. Então me desculpa quando eu estiver não olhando pro olho de vocês. Eu não vou regravar isso daqui, porque eu não vou fazer o jejum de novo pra regravar e mentir pra vocês. Então várias vezes deve ter saído aí eu olhando pro meio da câmera assim, e na verdade, bom... E eu percebi que apareceram algumas espinhas. Não sei se dá pra ver aqui. Deixa eu ver se é aqui ou aqui. É aqui. Acho que já saiu. E um aqui. E umas berebinhas aqui que até acho que foi pernilongo, porque tá coçando aqui. Aqui é um risco do boné que eu vim aqui no sol, que eu tava no hortifruti. Então assim, eu percebi que deu uma limpada em alguma coisa que tava precisando limpar. Muita clareza mental, isso não tem o que falar, é uma paz muito grande, desde que você trabalhe isso, né, e não fique apegado com medos e etc. Então, assim, é óbvio que eu já estava acostumada, então foi muito simples para mim, muita criatividade, muita coisa, sabe, assim, limpo, corpo limpo, eu não tinha que pensar em nada, eu não tinha que pensar, né, em comer, em fazer coisas básicas de sobrevivência, tirando lá que ainda no terceiro dia tem fezes, né? Agora eu tô aqui com a minha água de coco, que eu vou quebrar aqui com vocês.
Eu senti muita vontade de pôr um limão, um suco de um limão aqui, assim. Então é uma questão mais de sede, né, do corpo. É muito interessante. O corpo acaba ficando, por mais que eu bebi muita água, acaba ficando mais desidratado do que com fome. Que seu corpo faça o trabalho dele de limpeza, de desintoxicação. E aí ele vai precisar de muita água. Então você bebe bastante água, mas assim, a única coisa que eu quero beber, assim, que eu tô sentindo muita vontade de beber essa água de coco com limão, assim, pra matar bem a sede mesmo. E é isso, gente. Gratidão por ter acompanhado aí e vamos lá, tchim, tchim. A gratidão que você tem por esse alimento, vocês não têm noção o quanto é incrível, assim. Gente, eu voltei o vídeo aqui com vocês, porque aconteceu uma coisa. Acabei de beber água de coco. E eu... Gente, tá muito estranho, né? Na verdade, desde a primeira vez que eu fiz jejum, o corpo não quer quebrar o jejum, é muito louco. Eu não tô com a mínima vontade de comer e é como se tivesse uma resistência de não comer, sabe? Eu tô olhando aqui pra melancia, porque foram uma das únicas coisas que eu falei pra vocês que o corpo fala, ah, isso aqui é menos pior, sabe? Pra você quebrar o jejum. Mas o corpo não quer comer, gente. É muito louco, assim. É muito louco. Isso aconteceu quando eu fiz 7 dias de jejum, que eu tive que também quebrar o jejum, porque eu ia embora pra São Paulo. E eu lembro de ter tomado um suco de melancia chorando, porque eu não queria tomar aquele suco de melancia. Eu senti o corpo falando, não, me deixa mais sossegado mais um pouco, sabe? É muito louco. E eu queria compartilhar essa percepção pra vocês, porque eu não sei o que eu vou fazer. A água de coco é muito mais leve, então ela não vai dar o pico de insulina que às vezes uma fruta vai dar e vai começar a dar mais vontade de comer. Então é muito louco, assim, mas logo menos eu vou comê-la, porque hoje ainda eu quero treinar. Um beijo e gratidão. Agora de verdade, vou embora.